Após inúmeros pedidos, resolvi compartilhar a metodologia que me permitiu ser hoje um dos profissionais com maior experiência em citologia cérvico-vaginal em todo o mundo em um curto espaço de tempo. Compartilhei essa ferramenta apenas com pessoas e empresas por onde passei, os quais melhoraram significativamente tanto a sua capacidade de leitura quanto de análise e rendimento em citologia cérvico-vaginal. Na verdade, eu não sou nenhum gênio, sou uma pessoa que nem você. Apenas descobri nessa jornada o caminho das pedras e como poderia organizar o pensamento e as informações de uma forma mais eficiente. E se você for esperto, vai saber que esse é o seu momento agora de mudar de vida de uma vez por todas. Eu não comecei ontem na citologia cérvico-vaginal. Há pelo menos 10 anos, entre formação e prática do dia a dia, eu venho dedicando muito esforço e energia no aprendizado e no aprimoramento das técnicas para o diagnóstico. Posso assegurar que em todos os locais por onde passei, essa metodologia, onde foi aplicada tanto em laboratórios quanto em pessoas, trouxe resultados exponenciais e absolutamente fora do comum. Se você busca uma formação profissional em um curto espaço de tempo que te permita eventualmente trabalhar de casa em um mercado crescente e com ganhos habitualmente acima da média do trabalhador habitual, essa é a oportunidade que você deve abraçar agora. Como já disse anteriormente, por onde passei, os meus resultados sempre foram fora do comum, mas o meu propósito sempre foi transformar a vida das pessoas através da educação e da saúde. Eu com certeza não consigo cumprir essa missão só, e é por isso que hoje eu te faço um convite. Vamos juntos salvar a vida de milhares de mulheres? Vamos juntos combater de vez o câncer de colo uterino? Está disposto a entrar nesta batalha? Está disposto a se tornar um guerreiro e uma guerreira na citologia cérvico-vaginal? Seja bem-vindo à minha obra-prima, a metodologia Delta 3 do curso Citologia Exponencial. Então, pessoal, esse é o vídeo aí que demonstra um pouco também da nossa jornada, tá? E isso é para demonstrar aí para quem já vem acompanhando e para quem está chegando agora que toda pessoa que precisa te passar uma mensagem, ela tem que ter basicamente dois critérios para você, duas informações, tá, que você precisa se certificar. Primeiro, se aquela pessoa já trilhou e conseguiu chegar aonde você deseja estar. Tá? Senão fica uma pessoa meramente teórica. Né? Ele teoriza, ele não tem a vivência daquilo. Tá? E segundo ponto, que tenha tido o resultado, né? O resultado mensurável, ou seja, realmente atingiu aquele ponto. E aí foi proposto um exercício. Nós iremos fazer agora a resposta. Então presta atenção, você que participar dos grupos de WhatsApp, você que respondeu os exercícios. Ok, pessoal, todos olhando aí para essa lâmina, eu vou ler aqui as perguntas. Tá? Tem uma pergunta principal. Então vamos lá. Esse é um exercício. A pergunta é: observe, ou seja, observe a foto e assinale a alternativa correta de cada questão que vai se seguir. Okay? Então, olhando para a foto, a primeira pergunta é, da letra A: predominam as células? E tem duas opções, maduras ou imaturas. Então, para você que já tem um trajeto na citologia, já tem algum conteúdo, tanto de universidade quanto de livro, seja lá o que for, esse é um termo da nossa metodologia, Delta 3, que é uma metodologia única, que você tem que realmente se familiarizar. Quem já está nos grupos e já vem acompanhando, já está familiarizado. Tá? Mas isso daí você pode conseguir gratuitamente no nosso e-book, para você ter uma ideia. Então aqui predomina, a pergunta é se predominam as células maduras ou imaturas nesta foto. Quando você observa as fotos, você claramente vê o que? Células com mais citoplasma, com citoplasma amplo. Porque no nosso método, se a célula é madura ou imatura, a gente tem que analisar citoplasma. Então, células com muito citoplasma, ou seja, citoplasma amplo, nós chamamos de maduras. Células com pouquinho citoplasma, bem pouco citoplasma escasso, nós chamamos de imaturas. Portanto, a resposta correta da alternativa A são células maduras. Então, a pergunta é: predominam as células superficiais ou intermediárias ou predominam as células basais
ou parabasais. Então, gente, naturalmente, né, quando você observa a foto, você tem um predomínio aí de células. Aqui, na verdade, a larga maioria das células, você tem células, qual é a característica delas? São células com um núcleo relativamente pequeno, tá? E um citoplasma muito amplo. Isso é o que predomina entre as células escamosas. Então, só pode ser a resposta às células superficiais e intermediárias. Na verdade, predomina ainda mais as de tipo intermediária. De tipo, claro que aqui nós temos outras células, tá? As basais e parabasais são aquelas células com núcleo um pouquinho maior e um escasso citoplasma. As parabasais um pouco mais de citoplasma e as basais com um pouco menos de citoplasma. Quem está nos acompanhando já sabe disso, mas se você está entrando agora, nós temos as explicações extremamente simplificadas de cada componente desse, tanto pela nossa metodologia quanto pela apresentação tradicional. Tem YouTube, tem Instagram, tem aula gratuita, enfim. A próxima pergunta é a letra C. A pergunta diz assim: temos várias células atróficas. E aí pergunta se isso é verdadeiro ou falso. Então isso aqui é um conceito de maturação celular. Então, gente, aqui a resposta também: se predominam células maduras, né, pela nossa classificação, se predominam células de tipo superficial ou intermediária pela classificação tradicional, lógico, tá, que nós vamos ter células, nós não temos células atróficas. Então a resposta aqui, a resposta é falsa. Não predominam as células atróficas, predominam as células com trofismo, ou seja, com um crescimento normal. A letra D. Aqui a pergunta é, preste bem atenção nessa pergunta, que ela é muito importante. Temos células típicas? Veja bem, temos células típicas? Isso é verdadeiro ou falso? Okay? E a resposta é verdadeiro. Nós temos sim células típicas. Vamos para a próxima pergunta. Na letra E, a pergunta é: temos células atípicas? Isso é verdadeiro ou é falso? Volta lá para a imagem. Quem já está acompanhando, com certeza encontrou esses núcleos atípicos. Então, ela é verdadeira. Próxima pergunta. A letra F. Então, reconhecemos células atípicas com núcleos pelo menos 3 vezes maiores do que de uma célula intermediária típica ou habitual. Vamos ver se essa afirmação ela é verdadeira ou falsa. Então, a resposta, né, para ela é verdadeira. Que é a letra G. Então, o melhor diagnóstico para o caso é LCIL, lesão de baixo grau. Verdade, né? Totalmente verdadeiro. E vocês notem que naquele lembra o triângulo, né, que tem os 3 pontinhos do delta 3, ele não é exatamente um triângulo. E isso é proposital. A gente reforça as 3 etapas. Por quê? Porque o diagnóstico, que é a etapa final, ela é necessariamente um ponto comum entre essas 3 etapas pregressas. Você não pode errar, você tem que segui-las e dar o mesmo valor para as 3, que é atipia, identificar a atipia, compartimentalizar e reconhecer. Juntou essas 3 por etapa, seguiu cada etapa, a sua chance de acertar o diagnóstico é muito maior. Tá?